Olá pessoal, nessa edição especial do CUITS vamos falar um pouco sobre o Novembro Azul e estamos aqui com a presença de um grande especialista na área. Tudo bem, Dr. Braga? Tudo bem. Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de participar desse evento, né? E fico até muito feliz porque é interessante a gente ver que quando existem setores que estão preocupados em dar essa oportunidade para a gente poder conscientizar uma parte da população, é muito importante, porque, na verdade, o que falta numa situação em relação a essas palestras sobre tumores é que existe assim, um certo preconceito, ninguém quer falar e a grande maioria das pessoas não gostam de tocar nesse assunto, né? Então, eu agradeço muito o convite, estou orgulhoso aqui de estar participando disso aqui. Para iniciarmos a entrevista, então, doutor, né? Qual seria a importância da conscientização para a prevenção do câncer de próstata? Qual seria a incidência do câncer de próstata na população brasileira? Existem fatores de risco? Olha, essa é a minha primeira fala, a importância de chamar a atenção da população a respeito do problema, né? Então isso é muito importante. A coisa mais principal seria isso, que é a gente poder falar a respeito do assunto. O câncer de próstata, a incidência dele, para a gente ter uma ideia assim bem objetiva, por exemplo, em cada 100 mil homens, 63 vai ser diagnosticado câncer de próstata. Então, se a gente imagina que em 100 mil, e a população brasileira somos 212 mil, então dividindo, vamos arredondar para 100 milhões, né, 100 milhões de homens, em cada 100 mil, se tem 63, em cada 1.000 vão ter 630, e se a gente multiplicar isso por 100 milhões, põe mais 3 zeros, 63 milhões de pessoas com câncer de próstata, né? E foi feito um trabalho pelo INCA, e eles, arredondando, né, no ano de 2021, tem uma estatística que houve 44 mortes por dia de câncer de próstata no Brasil. 44 mortes por dia. Não é diagnóstico, é morte, né? Então a gente vê que é um volume importante e se a gente for comparar com os outros cânceres, no caso do homem, ele é o terceiro câncer com maior incidência. O primeiro é pulmão, depois tem o melanoma, né, que é o câncer de pele, que não melanoma, e em terceiro seria o câncer de próstata. E os riscos em relação a isso não tem especificamente por causa do câncer de próstata. Os riscos são geralmente para todos os cânceres, né? Os cânceres têm aqueles riscos que são hereditários, que aí não tem como você poder dizer que vamos evitar, né, a hereditariedade, não seria o caso. No caso, em relação familiar, por exemplo, se a pessoa tem um pai que teve o câncer de próstata, ele tem uma possibilidade maior de ter câncer mais 1,5 vezes a mais do que uma pessoa que não teve o pai com câncer. Se tiver 2 pessoas na família, por exemplo, o pai e um tio, o irmão do pai, não o tio do lado da mãe, o irmão do pai tiver câncer, essa incidência aumenta para 5 vezes a possibilidade de ter um câncer em relação a uma pessoa que não tem um familiar. E falando então nessas possibilidades de o que pode a gente evitar, né, para o câncer, na verdade são mudança de hábitos de vida. Parece uma coisa assim que é uma brincadeira dizer alimentação, mas na verdade é alimentação. Você tem uma alimentação rica com verduras, legumes, bastante fruta, evitar alimentos muito gordurosos. Isso não é que vai evitar de você ter o câncer, mas se você tem uma possibilidade de desenvolver o câncer, essa alimentação vai aumentar essas chances do câncer acelerar, né? Então esses fatores poderiam ajudar. Inclusive, por exemplo, a obesidade. Quem é obeso, se ele tiver uma predisposição a desenvolver o câncer, ele tem mais chance de desenvolver isso do que se ele não fosse obeso. Então, esses fatores são considerados fatores de risco. Isso inclui tabagismo, inclui
ingestão de bebidas alcoólicas. Isso aí é para todos os cânceres. O estilo de vida vai propiciar a possibilidade de aumentar o risco do câncer de próstata. Certo. Então, doutor, né, o que é especificamente, né, a próstata? Né? Qual é a função dela no organismo? Qual que seria a importância de cuidar dela? Olha, a próstata é uma glândula, né? É uma glândula que está localizada na base da bexiga. Ela tem um contato muito próximo, né? Aderida, é tanto que quando vai operar tem que tirar um pedacinho da bexiga. Tem as vesículas seminais, e as vesículas seminais têm os canais deferentes. Então, a próstata, qual a importância dela? Ela produz um líquido que, junto com o líquido das vesículas seminais, vão formar o que a gente chama de esperma, né? Que seria o sêmen. E é esse líquido que vai dar condição para o espermatozoide poder se movimentar, poder sobreviver e poder ter uma condição mais positiva na hora da fecundação. Então, a importância dela é fundamental para que possa dar condições do espermatozoide chegar à fecundação. Certo. E a gente também gostaria que esclarecesse, né, a importância, né, do tratamento precoce, né, caso identifique algum tipo de anomalia na próstata. Eu gosto de comentar o seguinte: esse termo de exame preventivo, eu não gosto muito dele usar, porque às vezes a pessoa fala, mas se é preventivo, tem que prevenir o aparecimento do câncer, né? Porque imagina o paciente estar no seu consultório e depois de 20 anos que ele está sendo acompanhado, você fala para ele, olha, você está com câncer de próstata. Mas eu venho aqui há 20 anos para não ter o câncer de próstata. Então essa ideia de prevenir, de ser preventivo, parece que alguém pode entender que é para prevenir o câncer. Então ele não previne, ele ajuda você a fazer o diagnóstico precoce. Porque se você fizer o diagnóstico precoce, você vai ter a chance de cura de praticamente 100%. Então, na maioria dos cânceres, e a gente pode ter câncer em qualquer órgão, né? Não existe nenhum órgão que não tem câncer, qualquer um. O que é mais raro aparecer, mas infelizmente também tem, é o coração. Mas até tem descrição de casos de câncer de coração. Então, no caso do câncer de próstata, se você fizer o diagnóstico precoce, a cura, eu posso dizer que é 100%. Se for um diagnóstico precoce, ele vai ser 100% de cura, né? Então, é importante fazer esse acompanhamento, fazer os exames que são necessários, para que a gente, tendo o diagnóstico precoce, você vai poder tratar com menos agressividade do que quando está um tumor mais avançado, que se você fizer o tratamento menos agressivo, vai ter menos sequelas nesse tratamento. Então, é importante o diagnóstico precoce, porque a chance de cura ela é praticamente 100%. E na sua opinião, doutor, né, quais são os maiores obstáculos, né, para esse diagnóstico precoce? Olha, o obstáculo que eu digo é o seguinte: a desinformação e o preconceito. Que a desinformação, por exemplo, se você não tem conhecimento que o câncer de próstata pode ser curado, a pessoa não se liga com aquilo, não tem a preocupação com esse atendimento, em procurar fazer um acompanhamento de forma regular. E o preconceito é porque, como a gente estava falando aqui antes, né, de começar esse nosso bate-papo, a grande maioria talvez esteja exagerando isso hoje em dia, mas quando eu iniciei minha vida profissional, que já tem muito tempo, as pessoas ficavam até sentiam agredidas se você falasse para fazer o exame de próstata, né? Então é um preconceito muito grande. Depois que algumas pessoas públicas começaram a comentar nas revistas, né, que era um portador do câncer, isso foi falado mais pela mídia, começou a se falar muito no assunto. E hoje em dia, a gente tem o que ajuda muito o homem a procurar é a esposa, a filha, a namorada, que exige que aquela pessoa ela sabe, né, desse compromisso, da necessidade de fazer o tratamento, e faz uma cobrança muito grande para essas pessoas que ela tem contato para fazer o exame de próstata, né? Mas, então, respondendo a sua pergunta, principalmente desinformação e preconceito. E assim, doutor, existe alguma complicação que pode acontecer durante esses exames de diagnóstico?
Olha, complicações, eu posso dizer que não, os riscos são praticamente nulos, né? Exames para avaliação, que seria exames laboratoriais, exames de imagem, todos eles não têm nenhum risco, né, grave. São exames que são invasivos, mas não tem risco nenhum para a vida do indivíduo, né, do paciente. E hoje em dia os contrastes que são usados para fazer os exames, que antigamente tinham pessoas que morriam, ou pelo menos tinham uma situação de saúde agravada por causa do contraste. Mas hoje em dia isso é praticamente nulo, porque são contrastes mais modernos e tem os cuidados também de fazerem alguma medicação, um antialérgico, um antihistamínico, para poder impedir qualquer reação que possa aparecer. Então não teria risco nenhum. O que poderia ter risco no diagnóstico do câncer de próstata, porque todo diagnóstico ele tem que ser comprovado. E essa comprovação só tem jeito de fazer com uma biópsia. Então, uma biópsia é um exame invasivo e ele tem seus riscos. Mas hoje em dia também, devido à forma que é feito, o material que é usado são materiais mais flexíveis, mais fáceis de ser, você ter uma visão para fazer essa introdução, no caso de agulhas, você vê como que está chegando até a região que você está querendo atingir. O que pode acontecer é um sangramento. Vai ter sangramento na urina, pode ter sangramento durante a evacuação e pode ter sangramento também na ejaculação. Mas são sangramentos que têm uma durabilidade de alguns dias, é uma coisa que não é acompanhado de dor. E a gente tem medicamentos que a gente dá para evitar essas complicações. Mas pode haver essas complicações de sangramento, mas nada a ponto de chegar a uma coisa que possa ser preocupante do ponto de vista de segurança do paciente. E assim, doutor, caso alguém tenha feito esses exames, né, e ele de fato esteja assim com câncer, né, existem alguns assim sintomas que a pessoa pode identificar no câncer de próstata? Olha, infelizmente o câncer de próstata ele não tem um sintoma inicial que possa chamar a atenção para falar, esse sintoma é um sintoma de câncer de próstata. Nós temos uma outra doença que tem uma frequência muito maior, que eu poderia dizer assim que todos os homens vão ter o crescimento da próstata, que seria um tumor benigno, né? A partir de 40 anos, a próstata começa a crescer e ela vai crescendo paulatinamente até a vida do indivíduo, né? Se ele viver 60, 70, 80 anos, ela vai crescer durante todo esse período. E o crescimento da próstata, ela vai causar alguns sintomas. Esses sintomas, o principal deles é que a pessoa começa a ter, quando vai urinar, a gente chama de hesitação. É como se ele esperasse alguns segundos a mais do que ele esperaria quando ele não tem um aumento de próstata. Então ele chega lá no vaso para urinar e ele tem que esperar alguns segundos a mais do que ele estava habituado para poder a urina começar a sair. Esse é o primeiro sintoma que pode aparecer. O outro sintoma é o fato de ele começar a levantar à noite de uma forma regular. Não é quando ele sai à noite e vai para uma festa, ele toma um pouco mais de uma cerveja ou refrigerante e bebe muito líquido até a hora de dormir, ele pode levantar à noite para urinar. Isso é comum. Mas isso não é regularmente. Mas o cara, o paciente, quando tem o problema com o aumento da próstata, ele vai levantar mais vezes para urinar. E esse mais vezes pode ser uma vez, 2, 3, 5, dependendo do tamanho desse tumor da próstata. Então esses sintomas é que acompanha também quem tem o câncer, porque o câncer também não é o principal, não é o crescimento, porque o câncer ele pode aparecer em próstatas pequenas, médias e grandes. Não é o indivíduo que está com a próstata muito grande é que tem risco de ter câncer. O câncer pode ter no indivíduo que tem uma próstata, por exemplo, do tamanho de 30, 40 gramas, o tamanho normal é em torno de 25 gramas para o adulto. Então ele pode ter um câncer com uma próstata pequena. Então esses sintomas eles se confundem com os sintomas do aumento da próstata espontânea. Então seria um jato de urina mais fino, mais fraco, aquela força mais fraca. E como são sintomas que são a evolução dele é progressiva, a gente nem percebe. O indivíduo que começa a urinar um pouquinho o jato mais fraco, e ele vai acostumando com aquilo, ele não percebe que está muito mais fraco do que era. Às vezes ele percebe, eu até comento isso com o paciente, ele está na casa dele
e ele passa no corredor que está perto de um banheiro social, e o filho dele, que já é adulto, está urinando, e ele escuta aquele barulho e fala, pô, esse cara está com um jato muito forte. Aí ele vai lembrar que ele já teve esse jato mais forte do que uma pessoa com 18, 20, 30 anos. Então, isso chama atenção, mas infelizmente não tem aquele sintoma clássico para poder dizer isso é um câncer. Agora, quando o câncer está avançado, aí sim, tem vários sintomas para a gente, quando está examinando o paciente ou ouvindo a história, a gente já pode até adiantar, se ele tiver o câncer já está avançado. Que aí ele vai falar que está urinando sangue. Eu quero deixar claro que urinar sangue não quer dizer que é câncer de próstata, mas o urinar sangue, a hematúria, faz parte dos sintomas, mas a urinar sangue pode aparecer em outras doenças. E então, sangramento para urinar, ele pode começar a sentir dores ósseas, que infelizmente o câncer de próstata, a metástase são para a parte óssea, então pode ter para qualquer lugar do que tenha o osso, né, pode ter metástase, principalmente os ossos que a gente chama de longos e chatos, que seria os das extremidades, braços e pernas, né, o quadril, até a calota craniana, que tem parte de osso, pode ter essa metástase óssea. Mas a prevalência mais é em costela, quadril, fêmur. E a gente gostaria de saber de como é feito o tratamento, né? No caso do diagnóstico positivo do câncer. Olha, quando a gente fala, por exemplo, no aumento da próstata, o tratamento do aumento da próstata, que todos nós, né, inclusive você, é possível que vai ter a sua próstata aumentada daqui a uns 20, 30 anos. Sei que já não está, né, doutor? Então, esse crescimento da próstata pode chegar num crescimento moderado ou até acentuado, que vai dar uma dificuldade para o paciente urinar. E quando ele tem essa dificuldade, se for um crescimento pequeno, a gente tem como tratar, fazer um acompanhamento com medicamento. Você faz um acompanhamento com as orientações do medicamento, ele consegue viver normalmente, urinando bem, tendo essa próstata um pouco aumentada. Quando esse crescimento a gente classifica ele como moderado ou acentuado, aí é uma cirurgia que deve ser feita, que é uma cirurgia que você faz por dentro do canal da urina, e são retirados os fragmentos para poder fazer essa abertura ali no colo vesical, onde está localizada a próstata, e aí são retirados esses fragmentos e a pessoa vai para casa, fica 24, 48 horas internado, volta para casa e tem uma vida normal. Quando a gente fala no câncer de próstata, aí para fazer o tratamento do câncer de próstata vai depender da classificação desse tumor, né? Se é um tumor na fase inicial, se é um tumor avançado, como que ele está, para você poder pensar como pode ser feito esse tratamento. O tratamento, hoje em dia, a gente divide ele em 3 partes. Um é chamado de um acompanhamento assistido, que você conversa com o paciente, com a família, é uma conversa com as pessoas interessadas naquilo ali, né, que está participando. É o familiar, é o próprio doente e o médico. Dependendo da fase inicial do tumor, a gente tem serviços hoje em dia que eles fazem exclusivamente isso. Eles fazem uma vigilância assistida. Conversa com a família, olha, ele vai ter que fazer um acompanhamento regular, inicialmente de 6 em 6 meses, ele vai ter que fazer alguns exames, às vezes vai ter que até repetir uma biópsia. Como é uma coisa que pode mudar, mexer com a vida da pessoa, ela tem que estar decidida a fazer isso, porque se ela não fizer da forma que for orientada, a gente perde a hora certa de tratar e aí já vai ser um tumor avançado. Então é um acompanhamento que precisa de ter uma compreensão muito grande e uma confiança que vai ser cumprido aquilo que foi conversado a respeito dessa vigilância assistida. Quando a pessoa já está com essa indicação da cirurgia, quando faz a biópsia, vem uma classificação do tumor que ela é chamada de escala de Gleason. Essa escala ela vai de 2 a 10. São 2 números que somados vão dar esse número que vai de 2 a 10.
Como são 2 números, só pode começar com 2, né? 1 mais 1 seria 2. Não existe, então, o número 1. Então, ela vai sendo classificada de 2 até 10. E isso vai 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3 mais 1, 3 mais 4, 5 mais 1, 5 mais... Então, a classificação vai de 1 a 5 e podendo somar isso sempre com outro número que também vai de 1 a 5. Se ele tiver no número 3, de 3 mais 3, 3 mais 4, pode ser tentada essa vigilância assistida, desde que haja essa concordância e a gente sentir que o paciente tem perfil para cumprir aquilo. A partir daí, o tratamento ele pode ser ou a cirurgia, que é uma retirada total da próstata, que não é igual àquela primeira que eu comentei, que você tira fragmentos da próstata. Essa vai tirar a próstata na sua totalidade e como vai ser ela inteira, você tem que tirar tudo aquilo que está perto dela. Então, como ela está perto da bexiga, você vai tirar um pedacinho ali do colo vesical, porque você não pode deixar nada da próstata, porque senão a cirurgia não está valendo a pena. Como a uretra, ela passa, a próstata, ela envolve a uretra, então tem uma parte da uretra que ela é chamada de uretra prostática, para mostrar que é a uretra que está como se ela estivesse dentro da próstata, né? Porque a próstata está em volta da uretra, que é o canal da urina. Então você tem que tirar essa uretra, essa parte da uretra, tira as vesículas seminais, que elas estão aderidas, é tanto que ela tem a produção de líquido junto com a próstata, né, para formar o sêmen, como a gente estava comentando, e uma parte do canal deferente, que é aquele canal que é ligado quando é feita uma vasectomia. É como se estivesse fazendo uma vasectomia junto ali, porque você vai ligar o canal deferente. Então, essa numeração que vai até 3 mais 3 e 3 mais 4, porque mesmo com esse 3 mais 4 a soma vai ser 7, quando for 4 mais 3 não é considerado, porque o 3 é um número menor, o primeiro número tem que ser o menor, né? Do ponto de vista quando você vai classificar nessa numeração do Gleason de 1 a 5. Então, o 3 mais 4 não é a mesma coisa do que o 4 mais 3. Então, do 3 mais 4 acima daí, nós vamos fazer a cirurgia, essa que a gente comentou agora, que é a radical, retirando todas essas estruturas. Esses procedimentos, junto com isso, para poder estadiar o tumor, é retirado também a cadeia ganglionar retropúbica ali para poder fazer... para saber se tem já algum sinal de uma possibilidade de metástase. Então, são feitas também a retirada dessa cadeia ganglionar, né? E a cirurgia da próstata em si, ela tem as suas sequelas, que há tempos atrás era praticamente 100% de sequelas quando fazia uma cirurgia. Quais são as sequelas possíveis para isso? Seria a incontinência urinária, porque você vai mexer ali no colo vesical, no esfíncter urinário, que está localizado ali perto dessa uretra prostática. Então corre o risco de ter, não quer dizer que vai ter, todos teriam, mas antigamente, porque era uma técnica muito inicial, que ela modernizou muito, então praticamente todos ficavam. E o grande medo que todo mundo tem da cirurgia é ficar impotente. E essa cirurgia realmente ela pode dar impotência nessa época, quando ela começou, 100% ficava impotente. Hoje em dia, essa percentagem não chega a 10%. Aparentemente, se fala 10%, é até razoável, né? Mas é considerado uma incidência muito baixa. E cada tempo que passa, essa incidência está diminuindo, porque a técnica sempre está avançando, os fios tem fios que são mais modernos, a imagem hoje em dia, por exemplo, tem a robótica, né? Que é a cirurgia que eu falei, que é a prostatectomia radical, ela pode ser feita via aberta, pode fazer por vídeo e pode fazer por vídeo robótica. Qual é a diferença? Porque a robótica ela vai dar uma visão tridimensional de onde você está operando. Então, as chances de lesar as terminações nervosas e a parte também vascular diminui bastante, porque você tem uma visão muito melhor do que a visão sem a ajuda do robô. E junto com isso, que seria a prostatectomia radical, a gente tem, às vezes, uma necessidade de fazer uma radioterapia
e a quimioterapia. Quando está na fase inicial, e o que seria o câncer precoce, a gente pode fazer a cirurgia ou a radioterapia. A radioterapia hoje, ela é mais moderna também do que um tempo atrás. Hoje em dia existe a radioterapia localizada, que é chamada de braquiterapia. As chances de cura, quando faz a cirurgia, que ela está na fase inicial, ela é praticamente a mesma da radioterapia. O que diferencia é o seguinte: quando você opera, você vai ter a peça da cirurgia, ela vai ser analisada, você tem uma certeza muito alta de que o câncer está na fase inicial, porque você pegou ele no início. Mas essas metástases, elas podem ser microscópicas, né? Então, quando faz a cirurgia, às vezes pode vir o resultado dizendo assim que as margens cirúrgicas estavam livres, significa que realmente ela estava localizada exclusivamente na próstata. Não, ela não chegou nem à cápsula prostática. Quando apresenta que as margens não estão livres, significa que teve ali um pouquinho de um câncer que ficou um pouquinho ali naquela região que foi retirado. Aí você vai usar essa braquiterapia a radioterapia junto com a cirurgia. Você fez a cirurgia e vai fazer a radioterapia para complementar. Você vai colocar naquela área para poder atingir aquela região que tinha essa margem comprometida. Quando você tem essa visão de que não tem nada, a braquiterapia ela é melhor do que você não queima. Eu estou usando a palavra queimar para ficar mais claro de entender que é a radiação. A irradiação, quando ela é feita externamente, ela pega os outros órgãos que estão próximos da próstata. Por exemplo, se for da próstata, a gente vai pegar o reto, vai pegar parte da bexiga, vai pegar a região pélvica. Então você vai lesar com a radiação outros órgãos e outras regiões que estavam ali sem problema nenhum. E você vai ter como se fosse, eu estou usando a queimadura para poder entender, como se fosse ficar lesões de radiação naquele lugar, que a gente chama de coisas actínicas, uma lesão actínica. Por exemplo, se houve uma radiação na bexiga, ele vai ter uma bexiga actínica. E aí é outra coisa para uma outra conversa sobre isso. Então, a radiação, quando está um tumor avançado, que não adianta mais nem operar, a gente pode fazer a radiação e, junto com isso, a quimioterapia. Então, a gente tem várias chances para fazer um tratamento. E é importante dizer o seguinte, que é um lado positivo, se a gente pode falar que o câncer tem um lado positivo. Entre todos os cânceres, a próstata é um daqueles que tem uma evolução muito lenta. Então, por exemplo, dependendo da idade que o paciente tiver, você pode até imaginar, esse paciente ele vai morrer de tudo, menos do câncer, porque ele não vai ter idade para evoluir com esse câncer. Como ele está hoje, vamos dizer que ele está com 80 anos e tem um câncer que a gente sabe que ele vai durar para chegar até numa fase muito agressiva, mais uns 20 anos. Aí a média de vida do brasileiro, a gente sabe que cada dia está aumentando mais, mas hoje em dia está entre 78%. 78 anos de idade. Então, a gente avalia muito isso de perspectiva de expectativa de vida, né? Mas isso tudo é conversado com pacientes, né, a respeito disso. Então, uma coisa que é interessante a gente dizer é o seguinte: o câncer, quanto mais cedo ele aparece, mais no câncer de próstata, mais grave ele é. Olha, uma coisa que é importante a gente dizer, como nós estamos falando do tratamento da próstata, tanto o crescimento benigno, ele vai crescer durante a vida do indivíduo. Tem pessoas que ele vai crescer muito, outros moderado, outros acentuado. E às vezes pode ficar um crescimento pequeno até o indivíduo morrer. Então esse crescimento ele é progressivo, mas ele pode ser lento para algumas pessoas e mais rápido para outra pessoa. Isso nós estamos falando do crescimento benigno. Em relação ao câncer de próstata, quando ele aparece antes dos 60 anos,
ele é considerado até um câncer que a gente tem que ficar atento quando fala do ponto de vista da hereditariedade. Por exemplo, se meu pai teve um câncer de próstata antes dos 60 anos e de uma outra pessoa, o pai dele teve com 75 anos, a chance dele ter câncer de próstata é muito, muito menor do que a minha. Então, se no meu pai, né, no meu familiar, foi um câncer de antes de 60 anos, ele é mais grave do ponto de vista de expectativa de passar para outra geração. Tá? Então, é uma coisa que também a gente pergunta para o paciente, né? Quando você vai no paciente, ele pergunta: você tem câncer na família? Né? Ah, meu pai teve, não teve. Quando fala em câncer de próstata, a gente pergunta: foi antes ou depois de 60 anos? Porque isso vai nos ajudar também em termos de condutas. Né? E quando a gente estava comentando sobre o câncer de próstata, quando eu disse que o câncer, se todos nós vivêssemos 110 anos, todos teríamos câncer de próstata, é porque se a gente faz uma estatística olhando só a idade, pega 100 homens com 60 anos, 100 homens com 80 anos, 100 homens com 90 anos, essa percentagem do câncer vai aumentar nesse grupo de idade. Entre os de 60 anos vai ser uma percentagem baixa, entre o de 70 um pouco mais alta. Se você pegar entre os homens de 80, vão ter mais homens com câncer de próstata com 80 anos, e se pegar com 90, uma grande parte vão ter o câncer de próstata. Eu não estou falando em termos de agressividade do câncer. Um câncer, nem se for na fase inicial, ele vai aparecer. Então, numa população de homens de 100 anos, a chance de ter um câncer de próstata é altíssima. Por isso que a gente acredita que se todos vivêssemos 110 anos, todos teríamos o câncer de próstata. Mas, obviamente, são cânceres que têm uma evolução muito lenta. É tanto, como eu já disse anteriormente, se um câncer que aparece está na fase inicial com 80 anos, você não vai fazer um tratamento agressivo, porque não vai valer a pena. Tem alguns riscos e é muito melhor você acompanhar, porque provavelmente aquela pessoa não vai morrer por causa do câncer, desde que ele faça um acompanhamento e um tratamento, né, associado. Não é ele esquecer que tem um câncer. Mas o tratamento do câncer de próstata, na fase inicial, ele é praticamente 100% de cura. Então, doutor, para deixar mais claro, né, quais são os exames que um homem deve fazer para buscar essa prevenção? Olha, os exames específicos para fazer o diagnóstico são os exames laboratoriais, né, que incluem hemograma, as dosagens hormonais, testosterona total livre, o PSA total e o PSA livre, que é um exame extremamente importante, que ele, quando tem o câncer, ele pode estar alterado, embora o PSA, é importante deixar isso claro, que às vezes a pessoa pode fazer o exame de PSA e ele está alterado e não ter câncer. O exame do PSA, ele é importante, mas ele não faz diagnóstico, né? Porque nem sempre o câncer vai ter um PSA alto e nem sempre um PSA alto é sinal de câncer. Agora, a maioria das pessoas que têm câncer tem o PSA aumentado, né? Mas ele é um exame importante, mas ele não faz diagnóstico sozinho. Então, o PSA é um exame extremamente importante. Junto com ele, tem uma ecografia, que dependendo do caso, a gente faz uma ecografia ou faz até uma ressonância, se for o caso, depende de cada caso individualmente. E o exame mais importante, que nos dão muitas informações, é o exame do toque prostático, né? Que é um exame que é feito através do reto, e a gente tem condições de avaliar a consistência, a elasticidade, a presença ou não de um nódulo, um edema que possa estar apresentando na próstata, e isso, junto com os outros exames, é que vão direcionar ou selar esse diagnóstico com a biópsia prostática. Mas os exames fundamentais são esses de laboratórios, os de imagem e o exame físico, que é o toque prostático. Então, pessoal, a gente gostaria de agradecer, né, aqui o Dr. Braga, né, que é um grande especialista nessa área. Muito obrigado, doutor. Eu, mais uma vez, que agradeço a gentileza. Muito obrigado. E lembre-se, pessoal, cuide-se.